Vamos para Liliane Ochoa. É muito importante, né? Essa questão da perda cognitiva, que isso provavelmente é o terror ou o pesadelo da maioria das pessoas, né? Porque quem é que quer perder cognição, né? Ou ter síndrome demencial e tudo, né? Obviamente, isso daí assusta muito, né? Quando a pessoa fica sabendo que isso pode acontecer na bipolaridade, né? E não vou tapar o sol com a peneira, isso pode acontecer, mas não acontece com todo mundo. Na verdade, é mais exceção do que a regra, né? Em geral, o que é que acontece mesmo em relação à perda cognitiva, né? Tem um tipo de bipolaridade que ela tem a tendência maior a ter perda cognitiva ao longo da vida e mesmo assim ainda é raro. Então, a maioria dos bipolares não vai ter perda cognitiva. Primeiro, a maioria dos bipolares não terá perda cognitiva significativa. Mas alguns bipolares, sim, vão ter perda cognitiva ao longo da vida, a ponto de, mais para frente na vida, ter uma demência, uma síndrome demencial. O que é síndrome demencial? Dito de forma muito simplificada, é o quê? Problema de memória. Eu tenho problema de memória. É óbvio que não é só memória, né? Você tem disfunção executiva e outras questões, mas vamos chamar de síndrome demencial, problema de memória. A questão é que quando você não sabe qual o tipo de demência que é, você chama isso de Alzheimer, né? Quando você procura vários tipos de demência e não achou, você chama isso de Alzheimer. Mas a verdade é que o diagnóstico verdadeiro de Alzheimer só é dado por biópsia cerebral e ninguém vai fazer isso quando a pessoa está viva. Não existe isso, né? Fazer biópsia do cérebro para saber. Até porque não muda o tratamento, né? Então, o que acontece muitas vezes na bipolaridade é que algumas bipolaridades podem evoluir para a síndrome demencial e ter problema de memória. Quais bipolaridades podem evoluir para isso? Tratamento errado ou falta de tratamento ao longo da vida. Ou equivocado ou sem tratamento. Por décadas. Isso aqui, que muitas vezes quando a pessoa falar nisso aqui, às vezes aparece pessoas com 30, 35 anos me perguntando se está com síndrome demencial, né? Eu falo, não, isso acontece há décadas, sei lá, depois dos 50 anos para acontecer, porque eu preciso de muitas décadas seguidas. E mesmo assim não vai ser todo mundo. Obviamente, quanto mais episódios, aumenta o risco de perda cognitiva com o aumento do número de episódios. Simples. Quanto mais episódios de humor, maior a agressão para o meu cérebro. É simples assim. Então, quanto mais uma pessoa tem episódios de humor, maior a chance de acontecer dela ter uma síndrome demencial. Só que não é qualquer episódio de humor. A depressão afeta menos a cognição no longo prazo. O que costuma afetar mais a cognição é mania. A depressão afeta também, mas a mania afeta mais. Então, quanto mais episódios de mania, maior a chance da pessoa ter o quê? Perda cognitiva ao longo da vida, certo? Então, não é qualquer bipolar que vai fazer, não é todo mundo, né? E poucas pessoas chegam em síndrome demencial. Isso é cada vez mais raro de acontecer. Por que que isso é cada vez mais raro de acontecer? Porque as pessoas costumam ter acesso ao tratamento mais cedo. E, claro, que está ruim ainda, né? A gente tem muito que melhorar. Parte do motivo que eu estou fazendo todo esse trabalho de conscientização é isso, é as pessoas terem mais acesso, né? A tratamento mais rapidamente e acesso a tratamento efetivo. Super importante. Logo, se você está tratando corretamente, esse risco acaba. Mas se você tem muitos episódios de humor ao longo da vida, não recebeu tratamento, ou o tratamento foi errado durante muito tempo, ou que costuma acontecer bastante, né,
de às vezes começar o remédio, aí para o remédio, aí tem uma nova crise, vai e volta, pode acontecer isso aqui. Então, um bipolar, que tem um diagnóstico bipolar, pode ter Alzheimer? Pode, mas provavelmente esse Alzheimer é um pouco diferente daquele Alzheimer clássico, por conta da bipolaridade. Ou o que pode estar acontecendo muitas vezes isso é uma síndrome demencial secundária à bipolaridade e que o pessoal está chamando de Alzheimer. Mas, na verdade, isso não faz tanta diferença assim para o tratamento. O tratamento vai continuar sendo o mesmo. O que que a gente tem de protetor? O que que a gente sabe que é protetor? Tem muitos estudos com o lítio, que é estabilizador de humor. O lítio é neuroprotetor. Ele tem várias funções ali, que ele protege o neurônio do cérebro, e com isso ele pode evitar de desenvolver a síndrome demencial. Outro também é o ácido valproico, é um remédio que é neuroprotetor também, apesar de em menor intensidade do que o lítio, menos importante do que o lítio. Então, quando as pessoas me perguntam, é uma pergunta comum, de se o remédio faz a pessoa perder a memória, perder a cognição, eu falo, não, é justamente o contrário. O remédio protege de que isso aconteça. O remédio protege que isso aconteça, especialmente o lítio, né, e o ácido valproico também. Então, tratar é proteger o seu cérebro de uma síndrome demencial mais para frente, né? E em relação ao tratamento, agora que já aconteceu, primeiro ponto, e muito importante esse primeiro ponto. Novamente, a gente volta para isso aqui que a gente conversou. Isso aqui resume tudo. Troca ansiedade por Alzheimer, por exemplo, né? Então, bipolaridade mais Alzheimer. Então, o que é que a gente tem que ver? Será que isso é uma falsa comorbidade ou uma comorbidade verdadeira? Né? Como que eu resolvo o dilema? Eu trato a bipolaridade primeiro e estabilizo o humor. Só que isso aqui pode ser um grande desafio nessa fase da vida. Pensa, eu estou falando de uma pessoa com mais de 50 anos de idade que provavelmente teve ao longo da sua vida uma bipolaridade com muitos episódios, ou que não foram tratados corretamente, ou que não foram tratados. Isso quer dizer que agora a bipolaridade ficou muito mais grave. Outra dúvida que frequentemente as pessoas me perguntam é: a bipolaridade melhora com a idade? Não, piora. Não melhora com a idade. Não existe isso. A diabetes melhora com a idade? Não, ela piora com a idade. E se eu trato? Aí fica bom. Fica bom. Não piora, nem melhora. Você fica estável, você fica bem, né? Mas se eu deixar o Deus dará, né, e não tratar, vai piorar, certamente, como qualquer doença na face da Terra, né? A pressão alta, diabetes, é assim também. Se eu não trato, se eu não cuido, ela vai piorando com a idade, né? Então, aí eu tenho um desafio agora, porque estabilizar o humor de um menino de 19 anos que terminou de ter o primeiro episódio de humor, de uma senhora de 55 anos com esse histórico, é totalmente diferente. Totalmente diferente. O nome é o mesmo, bipolaridade, mas são coisas totalmente diferentes. Por quê? Porque para eu conseguir estabilizar o humor, se é que vai ser possível, no segundo caso, eu vou precisar de mais medicamentos, eu vou precisar de doses maiores e eu vou precisar de uma expertise muito maior, muito maior. Poucos médicos conseguem tratar essa refratariedade, que novamente eu volto a falar para vocês, gente, isso é incomum, isso é raro. Hoje em dia, né? Antes, quando tinha tratamento, era comum. Hoje é raro disso acontecer, né? Então, segue a mesma lógica. Primeiro, eu estabilizo o humor, sabendo que o desafio é bem maior para estabilizar o humor. Porque muito sintoma cognitivo pode ser sintoma de humor afetando. Por exemplo, a pessoa tem uma oscilação muito rápida, um episódio de mania constante, com oscilação ultradiana, que não é incomum nesses casos. Então, ela não consegue concentrar, não é porque ela está com problema cognitivo, é porque tem um episódio de humor que não passa, que está por baixo, que está o tempo todo oscilando.
o humor, né? Então, o foco está aí, ó. Tratar primeiro a bipolaridade e estabilizar o humor. E isso é muito difícil nesse momento. Quanto mais cedo você trata, quanto mais cedo você se dedica ao tratamento, melhor. Melhor a resposta. Quanto antes, melhor. Mas é possível de estabilizar o humor. Completamente possível? Depende de cada caso, né? E só então, depois de eu fazer essa tarefa grande, é que eu vou ver se sobrou sintoma. Se sobrou sintoma, que é o passo 2, aí eu vou realizar o tratamento da síndrome demencial, como eu realizaria o tratamento de qualquer outra síndrome demencial, apenas evitando determinados medicamentos que podem causar agravamento dos episódios de humor. A Liliane citou especificamente canabidiol. Por exemplo, teria que ver se esse canabidiol é puro, 100% puro, que é raro de você ver, e super caro e raro, talvez possa ser uma opção. Mas se isso tem THC, eu já vou precisar evitar, porque o THC pode oscilar mais rápido ainda, pessoa. Em um Alzheimer simples, por exemplo, a pessoa poderia usar antidepressivo, mas já aqui eu vou precisar ter cuidado. Alguns tipos de medicamentos, né, para síndrome demencial, como donepezila, memantina, eu vou precisar também ter cuidado, porque podem fazer virada para mania. Então, a preocupação é sempre as duas coisas ao mesmo tempo, sendo que a prioridade é o quê? Bipolaridade. Eu tenho que fazer um esforço enorme, focado em tratar a bipolaridade primeiro. E, em segundo lugar, é que vem Alzheimer. Tomando sempre cuidado para o meu tratamento aí do Alzheimer não piorar a bipolaridade, o que pode acontecer. O que pode acontecer, né? E o canabidiol é isso, Lilian, tem que tomar muito cuidado, por conta do THC, né? Mas aí vai precisar ver com o neurologista e quem está acompanhando, né? E se certificar que o primeiro passo realmente foi feito. Ou seja, conseguimos o máximo de estabilização possível da bipolaridade. Porque não é simples a estabilização nesse caso. Não é simples.